Depois da reunião de família, verifiquei minha conta. 70 mil reais tinham sumido da noite para o dia. Apenas 451 reais me encaravam de volta. Meu pai nem piscou. Ele deu de ombros. A gente precisava. Meu peito queimava, mas eu sorri e disse as únicas palavras que me restavam. A gente se vê no tribunal. 2 semanas depois, a verdade veio à tona. E não era só sobre o dinheiro. Eram anos de mentiras, dívidas escondidas e uma família que achava que meu silêncio era um recurso que eles podiam gastar. Eu sou Caio Mendes, e esta é a minha história. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal. Mas antes, você pode dizer um oi nos comentários ou me contar de onde você é? Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você se identifica com o que passei, por favor, considere se inscrever neste canal. Cada história que compartilho vem de um lugar de dor, mas também de esperança. E saber que você está aqui torna mais fácil continuar contando-as. Belo Horizonte derramava seu calor no rio e em nós. O churrasco de família parecia perfeito a uma distância de 5 metros. Pratos de plástico se curvando com o peso da picanha, uma caixa térmica de isopor rangendo. Minha mãe, Marlene, deslizava pelo quintal com sua taça de vinho como se fosse um crachá de anfitriã. Meu pai, Henrique, em uma cadeira de praia, com a TV no mudo através da porta de tela, resmungando sobre o preço da gasolina. E minha irmã, Thaís, perguntando com um sorriso cortante: "E aí, aquele bônus já caiu na conta?" Eu ri e desconversei, porque é isso que mantém a paz. Na rodovia Fernão Dias, voltando para casa em São Paulo, o ar-condicionado trabalhava no máximo e a estrada zumbia. Eu dizia a mim mesmo que responsabilidade é apenas outra palavra para silêncio. Meu apartamento tinha aquele tipo de silêncio que te obriga a ser honesto. Joguei minhas chaves, abri o notebook e vi um número que me revirou o estômago. Saldo da conta: 451 reais. Ontem havia mais de 70 mil reais. Atualizei a página. O número não se moveu. O histórico de transações mostrava 3 grandes transferências, todas com data e hora do fim de semana. O IP de origem, o Wi-Fi dos meus pais, em Divinópolis. A mesma rede que usei para tocar a playlist do churrasco. Minha boca secou. E-mails que eu não tinha visto já estavam marcados como lidos. Confirmações de pagamento, alertas. Alguém os abriu antes que eu soubesse que deveria procurar. A imagem se formou com um clique terrível. Não foi um erro, foi um padrão. Verifiquei meu calendário contra os horários das transações. Cada emergência familiar do passado tinha acontecido quando eu estava por perto, quando minha guarda estava baixa, quando eu tinha logado no computador da sala e deixado o Chrome lembrar de mim. Eu deveria ter explodido de raiva. Em vez disso, imprimi os extratos do fim de semana, anotei a sequência do IP e dirigi as poucas horas que separavam a tolerância de um limite que eu nunca tinha imposto. A casa em Divinópolis cheirava a amaciante de roupas e sobras requentadas. Eu não me sentei. Fiquei em pé entre a poltrona reclinável e a mesa de centro e disse: "Minha conta está vazia." Henrique não piscou. A gente precisava. A voz de Marlene ficou suave. "É só dinheiro, querido. Não seja dramático." Thaís deu de ombros como se estivéssemos falando sobre o tempo. "Você deixou seu login salvo no computador da sala. Qualquer um poderia ter entrado. A sala esperava que eu me rendesse à narrativa deles. Eu nem levantei a voz. Isso é roubo." Peguei os extratos impressos de volta, porque aprendi que não se deixa evidências com pessoas que chamam a verdade de drama. E fui embora. No carro, a luz da varanda caía sobre minhas mãos como uma pergunta. O que é família se ela acha que seu nome é a chave para as fechaduras dela?
A resposta veio como um voto que senti nos dentes. O amanhã não será silencioso. Na estrada, cataloguei o que importava. 3 transferências no fim de semana. O IP ligado ao roteador deles. Alertas pré-abertos de um dispositivo em que eu confiava. Um computador na sala com minhas credenciais salvas. Eu cresci acreditando que minha confiabilidade nos mantinha unidos. Tudo o que ela fez foi ensiná-los o que eu era capaz de tolerar. Na rodovia, carretas passavam como animais escuros, e eu vi o futuro em pedaços. O dar de ombros deles, a gente precisava, repetido para eles mesmos como uma confissão. As impressões digitais, não em um copo, mas nos cookies do navegador. Os registros de login. Aquele canal de fofoca que minha mãe mantinha com minha tia, para onde as histórias iam para serem limpas e redistribuídas. Eu ainda não sabia o quão profunda era a podridão, apenas que eu estava farto de fingir que o cheiro era de flores. Cheguei em São Paulo, deslizei os extratos para debaixo de um livro e programei meu alarme. Amanhã pertenceria aos papéis, não aos apelos. O amanhecer fez a cidade parecer lavada. Preparei um café extra forte e abri minha caixa de entrada para as únicas palavras que importavam: confirmação de pagamento, extrato, alerta. Puxei cada fio, filtrei os últimos 7 anos e construí uma planilha com um nome de aviso. Dívida familiar, não ignorar. Colunas para data, beneficiário, motivo declarado, valor, prova e uma nota ética. Linha por linha, a generosidade silenciosa, que parecia uma virtude, se transformou em lançamentos com arestas. A ligação da Thaís à meia-noite. A Lelê está com pneumonia. R$3.000 para a consulta de emergência. 3 dias depois de stories no Instagram em Búzios. Pai, a bateria do carro arriou. R$1.200. Nenhum recibo. Apenas uma mensagem de obrigado e um presente de grego. Mãe, apertada com o aluguel só este mês. R$5.500. Pagos via Pix. Nenhum retorno. Um cartão desconhecido aberto em meu nome. Primeira entrega. Um iPad enviado para o endereço da Thaís 2 anos atrás. Disputa encerrada depois que eu paguei para estancar a sangria. Imprimi o que correspondia, tirei print do que só existia dentro dos logins e numerei cada item com uma caneta para que não houvesse discussão sobre a sequência. O total ultrapassou R$200 e continuou subindo. As notas ardiam com suas próprias pequenas verdades. Táticas de baixa tecnologia, login salvo, Wi-Fi emprestado, dispositivos compartilhados. Usadas com alto comprometimento e persistência. Pedidos de urgência emocionais que me faziam agir sem pensar. Minha própria cumplicidade ao chamar de bondade o que era submissão. Então, a primeira sombra que eu não esperava. No registro de atividade de dispositivos do meu banco, encontrei um único login de uma rede diferente em Divinópolis, não do roteador dos meus pais. O IP pertencia a uma oficina de equipamentos agrícolas na saída da cidade, o mesmo lugar onde meu tio Rui faz uns bicos quando as obras diminuem. Encarei a tela até que o padrão admitiu sua própria forma. Isso não era apenas um hábito doméstico. Era um esquema de conveniência. Quem tinha o roteador? Quem tinha o computador? Quem tinha um lugar para logar sem deixar o rastro digital da família? Salvei a descoberta em uma nova aba. Acesso de terceiros. Rui. A segunda sombra era mais antiga e, de alguma forma, mais feia. Abri uma pasta de PDF que eu havia escaneado da última vez que declarei o imposto de renda na mesa de jantar dos meus pais. E lá estava, uma fotocópia do meu cartão de CPF
com as bordas gastas de tanto manuseio, dentro de um plástico etiquetado Documentos dos Filhos. Devia estar ali há anos, acessível como as chaves, reservas que ficam penduradas atrás de uma porta. Estamos apenas te ajudando com a papelada, minha mãe disse da primeira vez que pediu para guardá-lo. E eu, grato pela ajuda, deixei o limite se transformar em conveniência. Fotografei a fotocópia e escrevi a linha que eu deveria ter escrito anos atrás. Posse não é permissão. No meio da manhã, o apartamento parecia uma sala de guerra. Extratos espalhados, prints de tela, lado a lado, no monitor. Um bloco de anotações cheio de setas ligando IPs a endereços e datas a feriados. Escrevi um memorando para mim mesmo, como um estranho faria. Padrão de fraude. Uso indevido de identidade repetido. Enquadramento coercitivo. Necessidades da família. Nós te criamos. Entrada de baixa tecnologia. Credenciais salvas automaticamente em PC compartilhado. Dano de alto impacto. Crédito. Economias. Paz. Grampeei os extratos do fim de semana no topo e adicionei uma página chamada Narrativa dos Fatos, porque eu sabia exatamente como a história seria lavada no grupo de WhatsApp que eu ainda não tinha visto. Ele está exagerando. Ele ofereceu. Ele sempre ajuda. Minha versão viveria em papel e em arquivos com data e hora que eles não poderiam editar. Abri minha agenda e marquei uma reunião para sexta-feira. Dr. Arthur Costa, amigo da faculdade que se tornou advogado financeiro, uma vez me disse: se eles construíram isso como um sistema, desmonte-o como um sistema. Enviei 3 anexos para a secretária dele. A planilha, o registro do fim de semana com o IP de Divinópolis e o print da entrega do iPad de 2 anos atrás. Então, imprimi uma cópia limpa de tudo e a deslizei para dentro de uma pasta preta, como quem embainha uma lâmina. Antes de fechar o notebook, verifiquei mais uma coisa. O registro de segurança da noite anterior. Outro alerta havia sido lido às 20h13, 1 minuto que passei na rodovia. Alguém em Divinópolis ainda estava dentro do meu e-mail. Troquei senhas, encerrei sessões salvas e escrevi o que isso significava na margem. Acesso não é desculpa. Lá fora, um caminhão de entregas freou e o cachorro de alguém latiu para o nada. Dentro, a conta de Stasha, anos estava em minhas mãos com o peso de uma decisão. Ou continuar amortecendo as quedas deles até eu mesmo atingir o chão, ou devolver a gravidade para as pessoas que pularam. Mandei uma única linha para minha mãe. A partir de agora, a gente conversa por escrito. E ela respondeu com um emoji de coração. A menor e mais organizada forma de desdém. Fechei a pasta, peguei minhas chaves e vi meu reflexo na porta do micro-ondas. O mesmo filho, o mesmo irmão, mas não a mesma testemunha. Se isso é um sistema, pensei, então vou quebrá-lo com um sistema. Agendei a consulta, programei 3 alarmes e, pela primeira vez em muito tempo, fechei meu notebook sem negociar com a parte de mim que confunde paz com permissão. Divinópolis vestia sua melhor roupa de domingo e a sala de jantar dos meus pais também. A mesa estava posta como se fosse Páscoa, pãezinhos em uma cesta, um frango assado fumegante no centro. Marlene sorria de forma excessivamente brilhante, como se a louça de porcelana pudesse consertar fraturas mais profundas que ossos. Ela chamou aquilo de recomeço, uma chance de limpar o ar, um almoço em família para aparar as arestas. Henrique cruzou os braços e resmungou que arrastar isso só iria machucar todo mundo. Marlene se inclinou para a frente, sua taça tremendo o suficiente para parecer sincera, me dizendo para não deixar o dinheiro ficar entre nós. Thaís ofereceu um suspiro, disse que estava cansada de conflito. Que a paz na casa importava mais do que extratos bancários. Eu ouvi, mas não me sentei. Abri minha pasta e coloquei os papéis sobre a mesa, um por um.
As transferências bancárias, os registros de IP, a planilha de 7 anos de dívidas que eu nunca concordei em carregar. Os olhos deles seguiram o movimento das páginas, mas ninguém as pegou. Então, deslizei mais uma folha, um print ampliado, uma mensagem de Marlene para a tia Luana na noite em que os confrontei pela primeira vez. Ele está se fazendo de vítima. Ele ofereceu ajuda. Não acredite no teatro dele. Coloquei-a sobre a toalha de mesa. A partir de agora, conversamos com documentos, eu disse. O silêncio se acumulou ao redor dos pratos. Coloquei um envelope no centro, carimbado e datado. Notificação extrajudicial, eu disse a eles. 48 horas para remover meu nome de cada empréstimo, cada linha de crédito, cada cadastro em que vocês o enfiaram. Depois disso, o processo avança. Tirei uma foto do envelope na mesa, com data e hora na imagem. Registrei as testemunhas com minhas próprias anotações. Henrique franziu a testa, resmungando que famílias não tratam umas às outras como clientes. O sorriso de Marlene se tensionou, como se ela pudesse me forçar de volta ao papel de provedor silencioso. Thaís desviou o olhar. E quando mencionei puxar backups do iCloud e registros de mensagens, seu rosto vacilou. Um tique instintivo, uma pista de algo mais profundo que eles haviam escondido. Guardei aquela reação, tranquei-a. Eu não levantei a voz, não discuti. Vocês tentaram distorcer a história, eu disse a eles, mas o papel se mantém reto. Levantei-me, fechei a pasta e encerrei a performance deles com a única linha que importava. A gente se vê nos papéis. Do lado de fora da casa, o ar estava quente, ainda pesado com o cheiro da comida que eu não toquei. Eu já tinha confirmado minha consulta com o Dr. Arthur Costa em São Paulo. Eu não estava saindo de Divinópolis para voltar para casa desta vez. Estava indo para onde os documentos falam mais alto que as desculpas. De volta a São Paulo, o apartamento parecia menor, empilhado com arquivos e uma resolução silenciosa. Foi quando Thaís deixou Letícia lá para passar a noite, alegando ter uma entrevista de emprego. Lelê coloria na mesa da cozinha, cantarolando para si mesma a inocência de alguém que ainda não aprendeu o custo do silêncio. Peguei o tablet dela para verificar o sinal do Wi-Fi, mas a tela acendeu em uma janela de chat que eu não deveria ver. No topo da tela, o nome do grupo, O Cofre. Meu sangue gelou enquanto meu polegar rolava por meses de mensagens. Henrique, Marlene, Thaís, tio Rui, todos ali. Todos falando uma língua desprovida de vergonha. Eles zombavam do diploma pelo qual eu trabalhei, me chamando de o Rei de São Paulo. Brincavam com meu bônus como se fosse deles para dividir. Riam de cada vez que eu cobri suas emergências, catalogando minha submissão como se fosse uma conta conjunta. Li linha após linha, e a página embaçou, mas minha mão permaneceu firme. Tirei print de tudo, enviando cópias para meu e-mail, criptografando-as com uma senha que ninguém mais poderia adivinhar. As palavras confirmaram o que eu já sabia. Isso não era acidente ou desespero. Era deliberado. Então a faca girou mais fundo. Uma mensagem de Marlene para Luana. Não se preocupe, ele não vai processar. Ele tem muito medo de nos perder. Outra linha do tio Rui. Usei o CPF dele para aprovar o financiamento do carro. Sem problemas. A papelada ficou limpa. E então, Thaís, se gabando com um tipo de orgulho que fez meu estômago revirar. Já treinei a Lelê para dizer que o iPad foi presente dele, se alguém perguntar. Abaixei o tablet, olhei para a Lelê, debruçada sobre seu livro de colorir, seu giz de cera, manchando a página. Ela não tinha ideia de que havia sido transformada em um escudo para mentiras. Meu maxilar se contraiu enquanto eu voltava para a tela,
e salvava a última das evidências. Print com data e hora, nome do grupo visível, cada participante implicado. Prova, além de qualquer desculpa. Fechei o tablet e o coloquei de volta na frente dela. Ela sorriu, me ofereceu um desenho de uma casa com janelas grandes demais e um céu da cor de giz de cera. Meu peito doía. Eu sabia o que vinha a seguir. A reunião com o Dr. Arthur, a pasta de extratos e agora essas mensagens. Se eles acreditavam que meu silêncio era a garantia deles, estavam prestes a descobrir que ele havia expirado. Fiquei na janela, observando as luzes de São Paulo brilharem contra a sua noite, e sussurrei para mim mesmo. Desta vez, o silêncio termina aqui. São Paulo carregava um tipo de peso diferente de Divinópolis ou Belo Horizonte. Torres de aço e vidro pressionavam o céu cinzento e, no centro de tudo, subi as escadas para o escritório do Dr. Arthur Costa, na Avenida Paulista. O ar cheirava papel e cera, a livros de direito antigos e café deixado por tempo demais na cafeteira. Sua mesa era larga, de nogueira, escurecida por anos de uso. Pilhas de arquivos formavam muros entre ele e o resto do mundo. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Empurrou os óculos para a ponta do nariz, bateu uma caneta em minha pasta e disse: "Certo, me mostre o que você tem." Deslizei os documentos pela mesa, os extratos do fim de semana mostrando as 3 transferências gigantescas, os registros de IP provando que vieram da casa de Divinópolis, a planilha dívida familiar não ignorar, totalizando mais de R$ 201 ao longo de 7 anos. A fotocópia do meu CPF guardada na pasta de documentos da família. Os prints do grupo. O cofre. Até mesmo o envelope da notificação extrajudicial que deixei na mesa de jantar deles. Arthur recostou-se, folheando as páginas, lento e deliberado. A cada poucos minutos, ele marcava algo com um post-it, seu silêncio mais alto do que qualquer julgamento. Quando finalmente falou, foi com a clareza da certeza. Estelionato, fraude de identidade, coação financeira. O elemento emocional fortalece o padrão. Você não tem apenas um caso, você tem um caso irrefutável. Meu pulso desacelerou. Ouvir isso dito em voz alta, por alguém que vivia de estatutos e precedentes, mudou o chão sob meus pés. Não era mais apenas traição. Era processável. Arthur continuou lendo. Ele bateu em uma folha. Este registro aqui. Veja esta financeira de Goiás. Eles enviaram cartas de cobrança em seu nome. Você não as recebeu porque foram redirecionadas para Divinópolis. Alguém interceptou sua correspondência. Meu peito se apertou. Eles tinham ido tão longe a ponto de silenciar o rastro de papel. Ele virou para outra página marcada. Aquela frase do seu pai. A gente precisava. Isso é uma confissão direta. Se vier sob juramento, sela a sua narrativa. Ele se virou novamente, pegou um formulário de cadastro. Este cartão de crédito, aberto com um endereço de e-mail que corresponde ao seu, mas o número de recuperação pertence à sua irmã. Isso é rastreável. Isso vincula a intenção. Cada revelação tornava o quadro mais nítido. Cada canto selado contra a negação. Ele começou a redigir na minha frente, sua caneta tinteiro arranhando um bloco de notas amarelo. Intimações para bancos, solicitações aos birôs de crédito, ordens de preservação para registros de dispositivos. Vamos congelar a capacidade deles de transferir isso para você, disse ele. Em poucos dias, cada conta estará sob revisão. Eles não conseguirão se mover sem que o sistema esteja observando.
Ele mencionou testemunhas em potencial. Tia Luana, que já havia recebido as mensagens manipuladas de Marlene. Elisa Hart, minha prima, que observou em silêncio por anos. O silêncio delas agora poderia servir como testemunho do padrão. Assinei onde ele apontou, iniciais em caixas que pareciam demarcar meu próprio nome. Quando terminou, ele olhou diretamente para mim. Você tolerou isso por tempo demais. Daqui a 2 semanas, eles entenderão. Você não está mais em silêncio. Fechei a pasta, encontrando seus olhos. Nos vemos no tribunal. Ele deu um único aceno de cabeça, firme e final. A sala parecia mais fria, mas mais limpa. Pela primeira vez, o peso da família Stavian estava sendo redistribuído, tirado de mim e colocado nas mãos da lei. Saí para a Avenida Paulista. O barulho da cidade me atingiu como o ar depois de um afogamento. Meu reflexo no vidro de um ônibus que passava não parecia mais o de uma vítima. Parecia o de alguém finalmente traçando linhas em um mapa que havia sido redesenhado sem permissão por anos. De volta ao meu apartamento, o lugar estava silencioso, exceto pelo som da risada de Lelê. Ela tinha ficado de novo, comendo biscoitos e assistindo a desenhos, seus pés balançando no sofá. Sentei-me ao lado dela, com minhas anotações abertas, minha mente cheia de intimações e tribunais. Ela se virou para mim no meio de uma mordida, os olhos arregalados de inocência, e disse: "A mamãe disse que o iPad foi um presente seu, mas na verdade foi do cartão que ela esconde." As palavras eram simples, mas caíram como uma pedra quebrando um vidro. Minha garganta se fechou. Ela tinha 10 anos e já estava ensaiando mentiras dadas a ela por pessoas que deveriam estar protegendo-a. Coloquei o prato na mesa e fui para a cozinha, pressionando as palmas das mãos contra o balcão até o mundo se estabilizar. Eles não estavam mais apenas esvaziando contas. Estavam moldando uma criança para ser sua cobertura. Na manhã seguinte, dirigi para Divinópolis com a pasta preta no banco do passageiro. A casa parecia a mesma, os aspersores de água girando, as cortinas fechadas, mas por dentro tudo havia mudado. Espalhei os documentos pelo balcão da cozinha. Henrique recostou-se, braços cruzados. Marlene pairava com aquele sorriso frágil. O queixo de Thaís estava tenso, os olhos já revirando em desafio. "Isso para agora", eu disse. "Vocês não vão usar a Lelê como escudo." Marlene foi a primeira a se mover, sua voz calma e melosa. "Não seja tão duro. Ela é uma criança. Ela não entende." Henrique grunhiu, um som a meio caminho entre negação e desdém. Thaís retrucou: "Ela fala demais. Crianças repetem coisas que não deveriam." O deslize foi mais profundo do que ela imaginava. Lelê sabia o suficiente para expor o que os adultos haviam construído. Tirei um pacote selado da minha bolsa e o coloquei no balcão. "Isso não é mais um aviso. A intimação já foi protocolada. Vocês serão obrigados a responder." Pela primeira vez, os olhos de Henrique vacilaram. Ele se endireitou, a voz afiada. "Nós te criamos, te alimentamos, te demos um teto. Agora você está retribuindo. Isso se chama justiça." Inclinei-me, minha voz firme. "Isso não é justiça. É exploração." Marlene finalmente pegou o pacote, seus dedos tremendo. Ela sussurrou: "Por favor, não destrua esta família." O papel tremia em sua mão como um veredito que ela já sabia que estava por vir. Eu não fiquei para discutir. Juntei minhas anotações, tirei uma última foto dos documentos em seu balcão e me dirigi para a porta. "Isso não pertence mais à sua cozinha", eu disse. "Pertence a um tribunal." O silêncio atrás de mim era pesado. Não o silêncio praticado que eles usavam para me controlar, mas algo novo. O silêncio de pessoas percebendo que seu controle estava escapando. Lá fora, o ar da manhã parecia diferente.
As árvores ao longo da rua balançavam como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Entrei no carro e encarei a casa uma última vez. Minha vida inteira, eu acreditei que família significava absorver cada golpe para manter as paredes de pé. Mas olhando para aquelas paredes agora, eu via apenas uma casa construída sobre roubo e desculpas. Enquanto eu dirigia para longe, a voz de Lelê ecoava em minha mente, aquela pequena confissão dita sem malícia. A mamãe disse que o iPad foi um presente seu. Ela não sabia que me havia entregue o testemunho mais puro possível, um que nenhum interrogatório poderia apagar. O carro devorou os quilômetros de volta para São Paulo, minha pasta pesada com evidências, meu peito mais leve do que estivera em anos. Eu não pertencia mais ao silêncio deles. Eu pertencia à verdade. A casa em Divinópolis parecia comum por fora, luz amarela vazando pelas cortinas fechadas, mas entrar ali parecia cruzar para um tribunal. O Dr. Arthur Costa caminhava ao meu lado, sua pasta de couro pesada com os arquivos que montamos. Sua presença era tão afiada quanto os próprios papéis. Henrique sentou-se em sua cadeira habitual, braços grossos cruzados sobre o peito, o rosto tenso. Marlene estava sentada perto da mesa de jantar, as mãos postas como se uma oração pudesse desfazer o que estava por vir. Thaís recostou-se com o queixo erguido, os olhos semicerrados. Tio Rui tentava parecer casual, mas seu joelho balançava de nervosismo. O ar cheirava a assado e detergente, mas por baixo pairava o peso da exposição. Abri a pasta e comecei a apresentar cada peça. As 3 transferências do fim de semana, destacadas em vermelho. O registro de IP que levava diretamente ao Wi-Fi deles. A planilha Dívida Familiar, Não Ignorar, um catálogo de 7 anos de saques silenciosos da minha vida. Os papéis cobriam a mesa como quadros de evidências em um filme. Mas isso não era ficção. Arthur pegou os prints do chat, o cofre, e leu em voz alta. Risadas em forma de texto, linhas sobre meu bônus, ser propriedade da comunidade. Thaís se gabando de ensinar Lelê a mentir. Marlene garantindo a Luana que eu estava apenas me fazendo de vítima. Cada palavra ecoava mais alto do que a TV no mudo no canto. Coloquei meu telefone na mesa e apertei o play. A voz de Lelê encheu o silêncio. A mamãe disse que o iPad foi um presente seu, mas na verdade foi do cartão que ela esconde. Suas palavras, inocentes e diretas, racharam as paredes mais do que qualquer declaração que eu pudesse escrever. Ninguém falou por um longo momento. O maxilar de Henrique se contraiu. Os olhos de Marlene se desviaram para baixo. Thaís se mexeu. Rui encarou o tapete. Arthur quebrou a pausa com precisão. Senhor Mendes, o senhor usou o número do CPF do seu filho para garantir um empréstimo? Henrique respondeu com raiva, um latido para intimidar, mas então parou. Seu silêncio se estendeu até responder por ele. Tio Rui tossiu, atrapalhando-se com as palavras, e admitiu que ajudou a processar a papelada na oficina, seu tom traindo mais do que ele pretendia. Tirei uma intimação bancária selada, deslizei-a pela mesa. Isso já está com os investigadores. Não é mais uma ameaça, é procedimento. Os rostos deles mudaram. A percepção de que isso não era mais um drama familiar, mas uma questão de registro. Marlene tentou salvar a situação, a voz suave e ensaiada. Todos nós cometemos erros. Ele ofereceu ajuda. Ele sempre ajudou. Levantei o print da mensagem dela para Luana, coloquei-a na frente dela. As palavras a encaravam de volta, em sua própria fonte. Ele ofereceu ajuda. Não acredite no teatro dele. Ela não teve resposta. Olhei ao redor da sala e senti algo novo. Por anos, eu fui o filho quieto, o confiável, o cofre que eles podiam abrir à vontade. Naquela noite, era eu quem segurava as chaves. Eu não sou mais o silêncio que permite que vocês vivam assim.
eu disse. Minha voz não se alterou. Não precisava. A autoridade vinha do papel e da verdade que ele carregava. Juntei a pasta, deslizei os documentos de volta para dentro, com calma deliberada, e me levantei. Nos vemos no tribunal. O ar ficou mais pesado. O clique da trava da minha pasta, soando como com o martelo de um juiz. Pela primeira vez, eles ficaram sentados sem desculpas, confrontados com o peso do que haviam feito. Saí para a noite de Minas Gerais, a luz da varanda zumbindo atrás de mim. E pela primeira vez, o silêncio não era meu para carregar. 2 semanas depois, o ar de Santa Catarina encheu meus pulmões como algo que eu nunca tinha provado antes. Florianópolis não parecia em nada com Divinópolis. E essa era a intenção. As manhãs chegavam frescas e úmidas. O mar se estendia contra o céu como uma promessa. Em meu novo apartamento, com caixas pela metade, abri a correspondência do dia. Uma carta do banco, meu nome, oficialmente removido do empréstimo fraudulento. Todas as contas sob investigação. Outro envelope do Birô de Crédito, consultas suspeitas ligadas a Thaís e Rui, agora pendentes de revisão. O sistema que fora usado para me enterrar estava se voltando contra eles. Meu telefone apitou com um e-mail de Elisa, a prima que sempre ficava quieta nos jantares de família. Você fez a coisa certa. Todos nós vimos o que eles fizeram. Fiquei em silêncio por tempo demais. Obrigada por me mostrar que silêncio não é lealdade. Um pacote esperava na minha porta, pequeno e simples. Dentro, um cheque de R$100 e um bilhete com uma caligrafia caprichada. Sei que nunca conversamos muito, mas anos atrás você cobriu coisas que meu irmão deveria ter coberto. Eu nunca te agradeci. Você foi corajoso. Daniela. Segurei o papel não pelo valor, mas pela palavra escrita no final. Corajoso. Uma palavra que minha família nunca me deu. Naquela noite, rolei meu correio de voz, encontrando a mensagem que ainda não tinha ouvido. A voz de Marlene vacilava. Nunca quisemos te machucar. Apenas assumimos que você sempre estaria lá. Por favor, não podemos parar isso antes que arruine tudo? Ouvi uma vez, depois apertei apagar. O clique da finalidade foi mais limpo do que qualquer pedido de desculpas poderia ter sido. Nas atualizações do arquivo de Arthur, uma linha se destacou. Um dos empréstimos fraudulentos, maior que os outros, havia desencadeado uma investigação criminal. Eles não estavam mais enfrentando apenas a vergonha. Estavam enfrentando as consequências. Fechei o arquivo e deixei o pensamento assentar. Eles construíram esse sistema, acreditando que eu nunca o desafiaria. E ao destruí-lo, eu não apenas me libertei. Eu quebrei o padrão antes que Lelê aprendesse o silêncio como uma segunda língua. As palavras de Elisa, o bilhete de Daniela, até mesmo o silêncio pesado do resto, tudo confirmava a mesma verdade. Isso não era apenas sobre mim. Saí para a varanda com uma caneca de café. O mar iluminado pela luz da manhã. A paisagem de Floripa, infinita, sólida e inflexível. Respirei fundo, o ar fresco no peito. Eu não perdi uma família, sussurrei. Eu perdi uma jaula. As palavras não eram amargas. Eram libertação. Dentro, uma página dobrada estava na minha gaveta, a carta que escrevi para mim mesmo semanas antes. Você não deve silêncio a ninguém que te machuca. Nem mesmo se eles compartilharem seu sobrenome. Nem mesmo se um dia eles te colocaram para dormir. Deslizei-a de volta para a gaveta como um lembrete, não uma ferida. O arco havia se fechado, do silêncio que queimava ao silêncio que curava. A jaula se foi, e em seu lugar havia algo simples. Firmeza. Limites não são traição. Escolher a mim mesmo não foi egoísmo. Foi sobrevivência.
E a sobrevivência, finalmente, parecia vida. O tribunal em Divinópolis não parecia um lugar onde uma vida poderia mudar para sempre. A pedra estava opaca por décadas de intempéries. Os degraus, gastos e lisos, as portas pesadas rangendo, enquanto eu as empurrava. Mas lá dentro, sob luzes fluorescentes e o selo do Estado parafusado acima da cadeira do juiz, tudo o que havia apodrecido, a portas fechadas, foi exposto. As fileiras estavam quase vazias, apenas alguns primos distantes no fundo, olhos arregalados, sussurrando entre si. Dr. Arthur Costa estava ao meu lado, sua presença afiada, firme, cortando o ar viciado. Henrique sentou-se tenso em um terno apertado demais, seu maxilar rangendo como se contivesse palavras. O cabelo de Marlene estava no arrumado, mas seus olhos disparavam, procurando por simpatia onde não restava nenhuma. Thaís mexia nervosamente no celular, até que o oficial de justiça a mandou guardá-lo. Tio Rui se mexia constantemente, incapaz de ficar parado, o colarinho da camisa já úmido. Eles pareciam menores ali, despojados da casa e da cozinha, onde uma vez se sentiram tão poderosos. O juiz pediu o registro, e Arthur se levantou. Ele apresentou a linha do tempo como um cirurgião, fazendo incisões precisas, deliberadas, inegáveis. Primeiro, as 3 transferências totalizando 70 mil reais, destacadas contra meu saldo de 451 reais. Segundo, os registros de IP, provando que as transações vieram da casa de Divinópolis e, mais tarde, do computador da oficina de Rui. Terceiro, a planilha, dívida familiar, não ignorar. Cada item apoiado por recibos e prints. Quarto, a fotocópia do meu cartão de CPF, guardada por anos na pasta de documentos dos filhos. Finalmente, os registros de chat do O Cofre, projetados em uma tela na frente de todos. Cada palavra zombeteira em luz digital. A sala se aquietou quando a voz gravada de Lelê foi tocada. Seu tom pequeno e firme encheu o ar. A mamãe disse que o iPad foi um presente seu, mas na verdade foi do cartão que ela esconde. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. Thaís fechou os olhos, as mãos cerradas em punhos. Os lábios de Marlene tremeram, mas ela não disse nada. Para mim, foi o som da verdade, dita por alguém jovem demais para entender que correntes ela havia cortado. Arthur pressionou mais. Senhor Mendes? Perguntou diretamente a Henrique. O senhor usou, ou não, o número do CPF do seu filho para garantir empréstimos? O rosto de Henrique ficou vermelho, as palavras tropeçando, meio formadas, antes de se quebrarem em silêncio. O próprio silêncio foi resposta suficiente, registrado nos autos pelo taquígrafo do tribunal. Rui foi questionado em seguida. Sua própria língua nervosa o traiu. Ele admitiu ter ajudado com a papelada na oficina, admitindo mais do que pretendia, o suficiente para mostrar cumplicidade. Marlene tentou uma última vez, falando com um tremor na voz. Ele sempre ajudou. Ele ofereceu. Nunca quisemos machucá-lo. Arthur ergueu a mensagem dela para a tia Luana. Ele ofereceu ajuda. Não acredite no teatro dele. As palavras dela minaram seu apelo. O juiz ergueu uma sobrancelha, fazendo anotações. Foi o momento em que o véu do mal-entendido se dissolveu completamente. A decisão veio mais rápido do que eu esperava. O juiz determinou que a remoção imediata do meu nome de todas as contas fraudulentas era obrigatória. Uma investigação criminal prosseguiria em relação à fraude de identidade, com Henrique e Rui enfrentando depoimentos. A intimação para os registros bancários e de crédito foi validada, e o congelamento do meu perfil de crédito permaneceu até que a revisão fosse concluída.
O tribunal reconheceu a coação e a quebra de confiança. Meu silêncio, antes o escudo deles, era agora evidência de um padrão. Saindo daquele tribunal, o ar da tarde parecia mais cortante do que antes, mas parecia oxigênio. Arthur apertou meu ombro. Você fez mais do que ganhar um caso. Você encerrou um ciclo. Sua voz carregava o peso de um veredito, além dos termos legais. Eu assenti, mas não falei. As palavras não eram necessárias. Semanas depois, em Florianópolis, me acomodei no ritmo de uma vida não limitada pela crise. O mar se estendia do lado de fora da minha janela, as manhãs frescas e honestas. Uma carta chegou do banco confirmando a liberação completa do meu nome. Outra, do birô de crédito, me declarava livre de dívidas fraudulentas. Elisa enviou um e-mail mais longo, admitindo que observou em silêncio por anos. Você não salvou apenas a si mesmo, escreveu ela. Você nos mostrou a todos que silêncio não é lealdade, é rendição, e você parou de se render. O cheque de Daniela ainda estava na minha mesa, mas não era o dinheiro que importava. Era a palavra que ela havia escrito. Corajoso. Eu a carreguei no bolso, uma vez, não por sorte, mas como um lembrete. Uma noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de voz de Marlene. Sua voz falhou enquanto dizia: Nós nunca quisemos te perder. Pensamos que você sempre estaria lá. Ouvi até o fim, depois apertei apagar. A mensagem se dissolveu em silêncio e pela primeira vez, esse silêncio pareceu uma escolha minha. Tio Rui acabou concordando em cooperar com os investigadores em troca de leniência. Henrique ficou mais quieto. Nas audiências, sua bravata se esvaiu. Thaís, despojada de sua arrogância habitual, tentou explicar as palavras de Lelê como um mal-entendido, mas ninguém ouviu. Marlene parou de entrar em contato depois que seu apelo não encontrou terreno. A unidade familiar permaneceu, mas a jaula que uma vez representou para mim havia se estilhaçado. Uma tarde, Lelê me enviou um desenho pelo correio. Uma casa com janelas largas, um céu cheio de sol e mar, e um boneco de palitos rotulado, Tio Caio. Eu o prendi na geladeira em Florianópolis. Ela não foi sobrecarregada com o meu silêncio. Ela havia falado sua própria verdade. Jurei silenciosamente para mim mesmo que ela nunca mais seria solicitada a mentir para o conforto deles. Na varanda, o sol se pôs no horizonte, manchando o céu com ouro e violeta. Pensei nos anos em que dei o dinheiro, a obediência, o silêncio. E pensei no momento em que escolhi o contrário. Eu não perdi uma família naquele dia. Eu perdi uma jaula. Dobrei uma nota na gaveta, ao lado da minha cama. As mesmas palavras que escrevi meses atrás, agora com a tinta da finalidade. Você não deve silêncio a ninguém que te machuca. Escolher a si mesmo não é traição, é sobrevivência. Pela primeira vez em anos, eu acreditei nelas. E a crença, mais do que qualquer veredito ou acordo, era-se a liberdade. Família nunca deveria ser uma jaula. Contar esta história foi pesado, mas também libertador. Se você já foi silenciado ou levado a acreditar que seu valor era apenas o que você podia dar, saiba disto. Você não deve sua dor a ninguém. Sua voz importa. Seus limites importam. Se minha história ressoou com você, me diga nos comentários e se inscreva. Cada compartilhamento e cada palavra de apoio me lembram que não estou sozinho. E talvez isso também te lembre de que você também não está.